Boa noite, gente. Alguém está me ouvindo aí? Boa noite, pessoal. Tá. Hoje eu não mandei link porque eu estou fazendo um teste aí para a gente ver se a gente consegue. Não precisa de ficar mandando link, é a mesmo link sempre, né? É, o que eu queria saber se está tudo certo, se está tudo ok, tá, tem alguma pendência. Alguém pode me falar? Alô? É, Tá tudo certo? Oi? sim, tudo certo. Tá. Eu vou fazer uma aula hoje, assim, que a gente já entra em outro patamar, assim, de seguindo o livro, assim, como se a gente estivesse olhando o que recomenda mesmo o livro didático de vocês. E aí, a gente já falou um pouquinho dos testes de imunofluorescência, que eu talvez fale um pouco mais assim, mas são os testes hoje para a gente verificar se por acaso são testes auxiliares. Hoje eu estou com uma tela diferente aí. A minha internet não está boa. Eu peço para vocês assim desculparem se por acaso cair. Diz que eu até atrasei um pouquinho aí eu gosto de entrar sempre no mesmo horário. Mas enfim, a gente a gente volto a falar, se cair a internet, vocês me falam, mas a gente está começando uma etapa de realmente olhar a, o material que a gente tem mesmo, assim, de vídeos e tudo, tudo que a gente está, do livro, do que a gente está seguindo, do material, lembrando sempre que o que a gente tem de material didático do Pitágoras, eu dou uma aula complementar, né? É o que vocês estudam pelo livro e a gente tem essa aula complementar que é como um auxiliar. Vendo que a gente já estudou vários tipos de. Começamos, eu sempre falo, pelos micro-organismos, pelas lesões, e aí as coisas vão se encaixando assim, e hoje a gente vai ver um pouco mais de manifestações patológicas bucais e, da mesma forma, seguindo também algumas que a gente já viu. A gente não tem ideia do tanto que a gente já viu de material. Hoje parece que a gente vai ter uma certa noção. Teste de imunofluorescência, onde a gente observa os antígenos através de um teste fluorescente, ele cora, ele mostra essa fluorescência através de luz. Isso há bem pouco tempo, gente. Esses testes são muito recentes, assim. Eu falo disso porque a gente vai ver aqui algumas características do teste de imunofluorescência que ele mostra, por exemplo, você vê, 1941 foi quando começou. Isso é muito recente na medicina. A gente começa a ver que a gente tem muito a evoluir, mas já evoluímos muito também. No sentido de testagem, hoje a gente está vendo muito a questão do corona, do Covid-19, né? Eu falo da Covid-19, mas enfim, a gente começa a querer testagem rápida. Eu preciso desse teste imediato, por quê? Porque o que se imagina hoje que com 3 dias, 4 dias no máximo de manifestações, a gente já tenha que entrar medicação. Qual medicação? A gente não tem ainda mas estão recomendando as azitromicinas, né? Estão recomendando as aspirinas, porque se tem um estudo hoje de que pode ser alguns trombos produzidos pelo corona, né?
Mas, enfim, testagem rápida. E aí a gente começa a ver que, por exemplo, a gente viu a testagem para o HIV do ELISA, que é um teste de ensaio de imunoabsorção enzimática, onde a gente permite a detecção de anticorpo específico do plasma sanguíneo. Esse teste eu já falei que ele é como se fosse, até lembro de uma pergunta na aula passada, para o HIV, ele faz uma testagem assim, soros positivos, soros negativos. Quando é um soro positivo, aí a gente passa para um teste mais específico, que é da imunofluorescência, o Western blotting. O teste ELISA é como se fosse assim, eu vou dar um exemplo que veio aqui à cabeça. A gente tem ali na sala de aula, ele é um teste mais assim, como é que eu vou falar? Mais imediato, mas não tão exato. Na sala de aula, tem alguém com a camisa vermelha? Não, ninguém tem a camisa vermelha. Então, pronto, deu soro negativo. Ah, peraí, tem um com a camisa vermelha. Esse é o teste ELISA. Tem um com a camisa vermelha, então ele é soro positivo. Vamos testar qual é. Então, se ele é com a camisa vermelha, soro positivo, aí a gente volta para essas testagens mais específicas de imunofluorescência, a gente vai para o Western blot, que eu vou mostrar aí para vocês. E aí, o teste Western blot, ou falam blotting também, é um método de biologia molecular e bioquímica para detectar proteínas numa amostra de tecido biológico. A gente já observou que, deixa eu só ver aqui se alguém mandou no WhatsApp, porque eu mandei para os líderes de turma, e hoje eu não estou tendo acesso a... Eduarda, você está aí? Tudo ok? Ok, Eduardo? Tudo ok, sim. Por enquanto, sim. Tá. Cleidiane também parece que sim, porque eu falei, olha, não vou mandar o link. Então, parece que eu não tenho acesso hoje ao número de participantes aqui, porque eu estou falando, eu consegui entrar com a internet assim para não pesar. Eu tive que, inclusive, eliminar alguns slides, porque ele ficou com quase 20 de capacidade aqui. Mas voltando à aula, então. Eu vi ali na sala de aula que eu tenho uma testagem que tem um aluno com a camisa vermelha, então eu estou falando ele deu um soro positivo. Se não tem ninguém com a camisa vermelha, o teste ELISA falou, olha, não tem, todos soro negativo. Tem um com a camisa vermelha, então vamos testar esse com a camisa vermelha, que deu soro positivo, para termos uma noção se ele é realmente soro positivo e qual é a soropositividade dele. É um pouco difícil de entender, porque esses métodos, gente, eu estou falando, é muito evoluído no quesito assim, eu falo de imunofluorescência, de pegar micropartículas moleculares, e aqui a gente pode observar de um avanço assim de testagem que pega-se proteínas, e aí a gente vê proteínas nos lembra, por exemplo, quando a gente viu o vírus, os capsídeos, com as glicoproteínas dos vírus que cobrem o RNA, o DNA. Então, enfim, a gente vai vendo a testagem, ela pega essas micropartículas, tecidos biológicos com as proteínas. É como se falasse, opa, você de camisa vermelha tem essa particularidade aqui do seu teste. Então, você é um testagem para tal tipo de micro-organismo, conforme esse nosso exame complementar, como eu estou falando aqui do Western blot, que teve vários... Gente, esses testes vieram assim... Oi? Pois não? Tem aluno pedindo você aceitar ele. Você confere para mim, fazendo favor? Oi, eu não entendi.
Tem aluno pedindo para você aceitar ele. Você confere para mim, fazendo favor? Eu vou tentar aqui, peraí, deixa eu ver aqui. Obrigada. Deixa eu ver aqui, peraí. Só um minutinho aí, gente. Só voltar aqui, peraí. Não estou conseguindo aqui. O slide de vocês voltou aí, ele tá movimentando, ó. Não apareceu ainda não. Sem slide. Peraí, deixa eu voltar aqui então. Só um minutinho. Hoje tá assim, hoje tá meio complicado aqui. Só um minuto. Tentando fechar aqui. Deixa eu tentar admitir os alunos aqui. Tudo bem. Bom, já admiti mais alguns aqui. Agora eu vou tentar voltar para o slide. Isso. Só aqui um minutinho. Bom, estão ouvindo agora? Oi? Sim. Tá. Sim. Já admiti os alunos aí e vou voltar aqui porque a gente parou aqui. Um dos exames que a gente vai usar também, que eu estou vendo aqui na tela, que a gente continuou, que é o de biópsia. Claro que falta um acento aí na palavra, eu recortei isso do livro e do que a gente vai fazer, isso é uma das práticas que eu quero fazer com vocês. E quando eu tento fazer um exame de biópsia, vocês vão ver que é interessante, porque é uma análise muito importante daquela lesão que eu falei. A gente junta um quadro clínico, porque a gente avalia aquela enfermidade, aquela patologia, mas o que é muito importante para a gente é a gente ter, junto com a anamnese, as características da patologia e mais do que isso. Se a gente tiver dúvida, a gente vai fazer uma biópsia. A gente tem aí exames específicos que estão aí, ó, que eu já falei, do Western blot, do ELISA, para testagem mesmo, para saber principalmente em doenças virais, mas às vezes eu preciso fazer uma análise de tecido. Tecido, qual que é o tipo de micro-organismos que estão ali invadindo ou estão provocando
aquela doença ou aquela enfermidade. E a biópsia é esse procedimento cirúrgico, na qual se coleta uma pequena quantidade de tecido ou célula. Normalmente, eu já falei, a gente pode coletar todo o tecido, toda aquela manchinha, toda aquela pápula, ou colhe parte dela, porque às vezes ela é muito extensa. E quando a gente faz essa biópsia, volta a falar, é porque existe uma suspeita de uma malignidade ou uma dúvida. E isso eu estou falando, a gente faz combinado com o exame que eu mando para o laboratório, mando com a indicação daquilo que eu tenho a possibilidade de acontecer. Olha, eu estou achando que é essa enfermidade ou essa patologia. E o laboratório me manda a resposta. A resposta, assim, do exame anatomopatológico do que ele observou. A gente vai começar a ver algumas doenças, patologias que elas se apresentavam já naquele quadro que eu falei, assim, que estão no livro. Nós vimos tantas já, e eu vou mostrar no final da aula. A gente já viu de sífilis, a gente já viu de tuberculose, tudo isso está no programa de vocês, na aula de vocês. Hoje eu até, quando eu vi que ficou pesado o arquivo para colocar na aula de vocês, mas ele ficou tão pesado porque eu estava colocando todas as enfermidades que a gente já tinha visto. Volto a falar hepatites, HIV, HPV, tuberculose, a sífilis. Volta um slide, só para tirar uma foto, por favor, da biópsia. Volta uma slide. Obrigada. Por nada. Você está vendo aí que, olha só, ela pode ser feita para qualquer doença ou lesão suspeita de malignidade. Não vamos pensar só na questão de malignidade, mas é mais importante que a gente observe, sim, se esse nosso quadro que se apresenta bucal ali, se ele tem suspeita de malignidade. Porque muito mais do que a gente fazer uma avaliação, que eu falei, clínica, de observação, e falar, puxa vida, estou em dúvida ou não, mas na dúvida de ser uma lesão maligna, daqui 2 meses, esse quadro já se torna bem irreversível. Então, eu estou falando, não vamos ter dúvida, não, e a gente vai aprender como se faz uma biópsia. E aí eu estou falando, pode ser por método de imagem, diagnóstico clínico, mas normalmente são exames anatomopatológicos que a gente vai aprender a fazer. Olha que nome mais doido, mais feio, eu falo actinomicose. É como se fosse uma micose, mas a gente vai ver, é uma doença bacteriana, transmissível, causada por esse actinos, né, Dinomices, bacilos. A gente já chegou a falar da coloração, que é a gram, vocês vão lembrar muito bem, gram negativo vermelho, gram positivo azul. É uma coloração muito usada para métodos mais rápidos de evidenciação de tipos de doenças, tipos de micro-organismos. E aí a gente vai ver que a actinomicose, gente, eu estou falando essas doenças porque vocês já saem na frente, vocês saem ganhando, assim, a propedêutica de vocês, ela vai ser mais enriquecida. Vocês estão estudando lá no livro de vocês, estão fazendo a parte que o livro determina, eu estou seguindo muito o padrão do livro, mas, enfim, mais do que seguir o padrão do livro, eu estou fornecendo um material mais rico para vocês, que não tem nem ilustrações, às vezes. Mas, voltando à actinomicose, geralmente é causado... Mas daí que ele podia cobrar que eu não era o Benjamin Button. Como é que ele ia saber que eu não era o Benjamin Button? Vazou um áudio aí, mas... Então, Benjamin Button. Vamos botar negar assim, então? Já que você é Benjamin Button, deve saber voar, né? Então vai embora voando. Thalia, que tá com o áudio aberto. O que tem a ver com voar? Thalia, tá vazando o seu áudio aí.
Outra observação, gente, antes de qualquer coisa que eu queria pedir um favor, é que sempre que a gente encerrar a aula, a gente desligar mesmo assim, porque houve um telefone, parece que foi de celular, que não desligou, não encerrou a aula ela durou 4 horas a aula, depois mais 4 com esse aluno lá, porque ela é uma aula gravada. Eu encerro, mas a gravação continuou. Então, todos terminem. Eu coloquei isso aqui como último aviso, eu vou falar ainda. Tem 2 avisos para a gente mandar aí para vocês, mas no final eu repito. Mas, enfim, terminou a aula, a gente encerrar mesmo com o notebook, com o celular que a gente está assistindo a aula. Professor, Oi. tem aluno querendo entrar na aula. Tá, deixa eu ver de novo aqui. E eu tenho que ver como que eu volto de novo aqui. Espera aí, só um minuto. Só um minutinho, já estou voltando, tá? Espera aí, agora eu vou voltar o slide aí, só um minuto. Só um minutinho, gente, que eu estou aceitando todo mundo aqui, tá? Só um minuto.
Oi, gente, voltou aí? Voltou. Tá. Hoje tá difícil, porque a minha internet, às vezes, eu estou equilibrando aqui, mas se for o caso, a gente depois repõe e vê a matéria de novo, assim. Mas eu fico feliz porque são, do total de 32 alunos que estão agora aqui presentes. Mais uma vez, obrigado. Enfim, a actinomicose, que eu falei que é uma doença, uma patogenia causada pela bactéria Actinomyces, ela é importante para a gente, porque essa bactéria, gente, ela juntamente com outras bactérias, e aqui embaixo a gente pode observar no slide, que Actinomyces odontolictus, eu estou falando viscosos, na Slund, elas podem produzir uma infecção, e a gente vai ver, eu falo que nada melhor do que imagens, né, para mostrar, e aí a gente vai observando que é importante para a odontologia, porque elas formam um tipo de doença que vocês vão ver assim, ela chega a ser até feia. Ela não é muito bonita de se ver, não. É um gênero de de bactérias gram-positivas. Olha, você vê que quando faz uma testagem, ela se apresenta gram-positiva, semelhante a fungo, mas não é fungo. São bactérias, que eu já acabei de falar, e que causam, estou falando, doenças patogênicas oportunistas através de uma porta de entrada. Quando eu falo corte ou furo, são termos que eu falei que já não se mostram técnicos, mas a gente fala de um trauma. Por exemplo, um tipo de trauma que pode acontecer para que actinomicose aconteça. Ela pode ser localizada torácica, abdominal e cérvico-facial. Aí é importante a gente ver a cérvico-facial, que eu volto para o slide aí, ó, que são diagnosticadas na região cérvico-facial, são termos técnicos, eu não vou abrir mão de poder falar esses termos técnicos. Por quê? Porque cérvico-facial, face, nós estamos envolvendo a face. Eu acho muito feio quando falo cirurgião dentista trabalha a cabeça e pescoço. Cabeça e pescoço é muito cabeça, cabelo, não é? Orelha, pescoço, envolve pescoço, amígdala. E o dentista, ele trabalha, eu estou falando, vamos pensar, cérvico-facial, cérvico na região realmente de pescoço, mas com um termo mais técnico. E a actinomicose, ela normalmente, eu estou falando, ela atinge mais vezes a parte cérvico-facial. Volto a falar que a gente vai mostrar a imagem, e imagem fala mais do que 1000 palavras. É uma manifestação supurativa. Olha, supurativa quer dizer, provoca pus, né? Pus é uma reação de bactérias que fermentam ali e provocam esse exudato, que é o pus. E tem, às vezes, estou falando, elas são colônias de bactérias amareladas, sólidas, conhecidos como grânulos sulfúricos, que parece grânulos, mas com aparência de enxofre, mas que não possuem enxofre. Apresentam-se na região cérvico-facial que eu estou falando, mas a gente pode observar, olha, em áreas lesionadas com gengiva inflamada, dentes desvitalizados, alvéolos dentários ou amígdalas, enfim, me preocupa muito a actinomicose em cirurgias dentárias. Cirurgias dentárias, por quê? Porque eu estou falando, elas podem, se precisa de um trauma, se precisa de um furo ou uma perfuração para que essas actinomicoses se apresentem, vamos pensar que numa extração dentária, a gente pode ter a presença dos actinos, dessas bactérias que vão entrar naquela região e produzir actinomicose.
que causam normalmente a descrição clássica, eu estou falando, é uma área endurecida de fibrose, formando essa fístula. Fístula é um termo também novo para vocês, mas é um caminho, como se fosse assim, o, por onde o exudato purulento vai caminhar e tende a se externar, sair para fora da cavidade bucal. Actinomicose. Professor, Oi, seu slide está passando? eu acabei de passar, vou passar mais um aqui, ó. Não tá Aí, ó, como Porque a gente está no, apresentação a pra gente tá no gente, não. 11. no 11. Aham, É, tá é parado no porque não 11. tá aberto como apresentação, tá aberto o documento. Uai, então vou voltar aqui. Hoje está tenso, né? Deixa eu ver aqui o que tá. Só um minuto de novo aqui. Tenta compartilhar o que você tá agora. Deixa eu ver aqui. A minha internet está tentando reconectar. Vocês estão ouvindo aí? Sim. Sim, ouvindo sim, a gente não tá vendo nada. Pois é, mas vendo realmente não. Mas ele tá falando aqui, tá tentando compartilhar. Só um minuto de. Gente, vamos tentar uma coisa aqui. Eu vou tentar abrir a aula de novo aqui. Pode ser? Pode. Tá. Vocês me aguardem um pouquinho. Eu vou tentar. Só um minuto. Eu vou tentar abrir a aula que eu preciso de abrir aqui. É coisa de talvez uns 5 minutos. É como se a gente tivesse dado um intervalo. Eu vou pedir a paciência de vocês um minuto aí. Só um minutinho, então. Espera aí. Ok.
Gente, que a minha internet tá horrível. Não sei o que. Tô aqui assim, tentar mais uma vez. Se não conseguir, a gente encerra a aula. Eu fico devendo. Eu fico com muito pesar aqui, mas vou tentar mais uma vez. Só mais um minuto.
Boa noite, gente. Vocês voltaram aí com a imagem? Tá no slide 4. Tá, eu vou passar aqui, ó. Vamos ver aqui. Hoje tá complicado, né? Tá. Não tá passando, não. Não tá como uma apresentação. Pois é. Eu tô aqui numa imagem que eu não consigo carregar. Ô, gente, eu vou pedir desculpas, né? A gente está eu vou tentar encerrar aqui e a gente faz essa apresentação outro dia. Então, vamos fazer o seguinte, eu peço desculpa para vocês e repito essa aula na quinta-feira que vem. Eu aumento um pouco mais o tempo, né? A gente já está aqui, eu estou vendo que a minha internet ela está falhando, assim, então eu não consigo muitas vezes, estou tentando aqui, ela cai, e não sei, acontece, né? São imprevistos, e essa aula está muito... Acontece. E eu estou falando, são coisas que eu quero passar, mas quero passar com as imagens que eu tenho, com a aula que foi feita, e aí a gente fica como se tivesse tido hoje aproximadamente 1 hora, e a gente vai repondo isso aí. Eu prometo para vocês. E hoje, mais do que nunca, né, 30 alunos, a gente tem tá com a turma quase cheia aí. Só para aproveitar que a gente, então, não está conseguindo passar o slide, mas passar alguns informes para vocês que eu falei sobre as notas que eu já lancei. Eu volto a falar que eu olhei todos o envio de vocês por e-mail, já foi lançado. Alguns nomes que não constam na lista do AVA, eu gostaria talvez que vocês mandassem através do chefe de turma, para eu saber da coordenação se por acaso está faltando. Eu sei que teve uma aluna que me mandou, já fizemos lá a correção, e então mande, porque eu vi que tem umas provas, e aí às vezes está como AMP ou não está, mas eu passo sempre isso para o coordenador. Enfim, a gente encerra aqui, eu volto a falar para vocês que eu reponho, e sempre lembrando que parece que é o mesmo link, não tem que passar link para o chefe de turma, tá? Agradeço a vocês, que tenham um bom final de semana, esse resto de semana aí, e a gente faz uma aula mais certinha, assim, sem essas interferências, assim, tá bom? Muito obrigado a vocês. Sem Boa problema. noite. Até semana que Boa vem. noite. Boa noite, obrigado. Boa noite.